Mais uma vez queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão connosco, tanto aqui no auditório da Igreja Adventista de Setúbal, quanto aqueles que nos acompanham através da internet. E o momento que vamos dedicar a seguir será um momento de oração. E por isso, estando nós aqui, ou estando você aí em sua casa, prezada amiga e querido amigo, é um momento de nós orarmos e de nós dedicarmos tempo à nossa ligação mental com o nosso Deus. É um privilégio muito especial nós podermos orar, porque naquele exato instante em que nós estamos com os nossos pensamentos ligados de maneira direta ao céu, nós podemos ter a certeza absoluta de que Deus, no seu trono, Ele está a ouvir as nossas orações. E não só quando Deus ouve a oração de um filho seu, Ele também está na disposição de responder a esta mesma oração. E isto é um privilégio especial. Nós não podemos ter acesso ao autarca do nosso município, nós nem sequer, por mais amigos que sejamos do Presidente da Junta, certamente conseguimos falar com ele sempre que precisamos. Muito menos, quem sabe, falar diretamente com o Presidente da República, com qualquer outra autoridade do nosso país. Mas com a autoridade suprema do universo, o Rei de tudo o que existe. Nós, no exato momento em que levamos os nossos pensamentos a Ele, sabemos que estamos conectados com uma linha direta com o Senhor, o nosso Deus, o Senhor do Universo. Isto é um privilégio muito especial. Orar é, sem dúvida, algo altamente importante e um privilégio, sem dúvida, que às vezes nós não damos assim tanta importância. Muito bem, nós vamos então tomar tempo mais uma vez para orar e esta semana temos estado a interceder por duas pessoas de uma forma muito especial que fazem parte do Departamento de Comunicação desta igreja. Neste tempo de pandemia, o Departamento de Comunicação, a equipa do Departamento de Comunicação é sem dúvida um elemento importantíssimo, indispensável, para permitir que a igreja, mesmo com as suas portas, o edifício, as portas fechadas, continuasse a ir ao encontro desta que é a nossa comunidade religiosa, esta que é a Igreja Viva. Por isso é que dissemos durante vários meses que, apesar de a igreja, o templo estar de portas fechadas, a igreja não parou. E em grande medida é esta permanente atividade que a igreja sempre teve, a igreja que não é propriamente o edifício, mas que é o grupo de crentes que nós representamos, esta igreja pôde funcionar, em grande medida, graças à dedicação e ao empenho de irmãos nossos que trabalham muitas vezes atrás das câmaras. São eles que são responsáveis em grande medida por tornar tecnicamente viável a chegada do áudio e do vídeo das atividades que a igreja tem. E por isso, nestas duas últimas semanas, já temos estado a orar por algumas pessoas que fazem parte desta equipa. Não aparecem normalmente, mas são absolutamente indispensáveis. E nesta semana estamos a orar, em particular, pelos nossos dois irmãos, Eric Dietz e Walter Martins. Eles são pessoas que dedicam-se com muitas horas semanais ao trabalho. Nós vamos ter a oportunidade de orar por outros irmãos que fazem parte desta equipa e que são igualmente indispensáveis para que a igreja, neste contexto em que estamos, possa continuar também a chegar junto daqueles que necessitam. Junto de si, neste momento, amigo e irmão que nos está a acompanhar. Por isso, vamos elevar ao Senhor as nossas preces em favor destes nossos dois irmãos, o irmão Eric Dietz e o irmão Walter Martins. E gostaria também de colocar alguns outros assuntos para que nós pudéssemos também interceder. Temos na nossa igreja vários irmãos que estão a passar por situações de luto, outros que estão a passar por situações relacionadas com doença, e tanto aqueles que estão enlutados por terem perdido recentemente pessoas muito próximas, como aqueles que estão a passar por situações de doença, necessitam, sem dúvida, da particular atenção do Senhor. Nós sabemos que Deus tem um interesse especial por todos aqueles que estão em sofrimento. Deus ama-nos a todos, mas Deus tem um carinho muito particular por aqueles que estão a passar por momentos de insegurança, por momentos de susceptibilidade. E ao orarmos por estas pessoas, nós não estamos a fazer com que Deus se torne mais sensível a eles, mas estamos, na verdade, também a exercer a nossa própria sensibilidade em relação a estes nossos irmãos. E por isso, ao intercedermos diante deles, estamos também a dar ao Senhor do Universo a legitimidade necessária para que Ele intervenha e atue na vida destes nossos irmãos por quem oramos.
Assim, eu gostaria de, mais uma vez, convidar-vos a que nós nos colocássemos de pé, reverentemente, para orarmos em favor destes nossos irmãos e nossos amigos também. Deus querido, mais uma vez vimos diante de Ti como o Teu povo, primeiramente para apresentar aos Teus cuidados estes irmãos por quem temos grande amizade e amor, como os irmãos Eric e Walter. Eles são pessoas que, na sua vivência religiosa, têm dedicado talentos que Tu lhes deste para, com a sensibilidade e com a habilidade técnica, poderem tornar possível o chegar a tantos lares, as programações que são realizadas neste local, transmitindo-as através dos meios tecnológicos a todos aqueles que, por vezes, não podendo, por limitações da pandemia ou por dificuldades pessoais, não podem vir estar neste auditório. E por isso, Senhor, nós Te pedimos que, não só no ministério que o Walter e que o Eric desenvolvem, eles possam ser abençoados, mas também na totalidade da sua vida, na área profissional, no campo pessoal, no âmbito espiritual, que o Senhor possa fortalecê-los. E oramos com muito cuidado e interesse por eles. Também queremos entregar, Senhor, aos Teus cuidados, cada um de nós que aqui está. Tu sabes, Senhor, as ansiedades e perplexidades que cada um tem no seu coração. Mas Tu também sabes, Senhor, qual a solução a dar a cada uma das nossas preocupações. Por isso, mais uma vez Te pedimos, Senhor, que neste momento Tu possas tirar do nosso coração todas estas vozes que nos tiram a atenção para podermos, no silêncio da nossa alma, ouvir a Tua voz. Queremos ainda, querido Deus, pedir-Te que possas abençoar irmãos queridos nossos, como, por exemplo, a irmã Paula Rebocho e o seu filho Daniel, que estão com o seu coração apertado e dolorido pela perda do pai e avô. Também Te pedimos, querido Deus, em favor da nossa prezada e querida irmã Edmunda, que o Senhor a possa abençoar também toda a sua família. E pedimos em favor de tantos outros, nossos queridos irmãos, que nesta jornada pela existência no mundo estão a passar por lutas, por dificuldades, por dores, por doenças, que o Senhor possa ajudá-los e confortá-los neste preciso momento, de maneira que eles sintam, sem dúvida, o Teu amor, o Teu cuidado, e isto possa redundar em fortalecimento da sua fé. Pedimos-Te isto, Senhor, não que mereçamos, não que haja qualquer mérito em nós, mas é no sangue de Jesus Cristo que nós suplicamos todas estas bênçãos e agradecemos desde já todas estas graças. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Pai. Muito bem, queridos amigos, algumas semanas atrás tive a oportunidade de me dirigir a esta mesma igreja, a este mesmo auditório, e falar um pouquinho a respeito de um livro que tinha começado a estudar novamente. Eu gostaria de partilhar algumas outras reflexões que ao longo destas semanas o Senhor me tem permitido estudar e perceber a respeito justamente da maravilha que é a sua palavra. Estamos a falar, portanto, do livro de 1 Samuel e a reflexão desta noite acontecerá justamente entre os capítulos 1 e 2 do livro de 1 Samuel. Mas o tema desta noite, ele na realidade tem que ver com o seguinte. Muitas vezes nós, como cristãos, nos perguntamos, no meio de uma sociedade corrompida moralmente em que nós vivemos, será que vale a pena continuar a ser fiéis a Deus? Continuar a ser honestos, continuarmos a ser, de alguma forma, éticos. Eu não estou a dizer que sejamos perfeitos, não é isso. Mas a questão é, muitos cristãos, sobretudo, muitas pessoas no calor das lutas e das dificuldades da existência, perguntam-se, no mundo onde a injustiça e a imoralidade acontece de forma, diríamos assim, flagrante, será que vale a pena continuar a insistir? Existe uma expressão no Brasil, que já algumas vezes citei aqui, que diz, quando uma pessoa está a insistir numa coisa que parece não ser viável, é como se estivesse a dar murro na ponta de uma faca, não é? E às vezes parece para muitos cristãos que é isto.
Colocaria ainda uma outra pergunta para reflexão. Imaginem o seguinte, como é que nós nos devemos comportar quando a moralidade pela qual nos pautamos é colocada como uma situação que causa desajustamento ou causa, sobretudo, uma deslocação social em nós? Eu vou dar um exemplo muito simples. Imaginem um jovem que na escola, através da sua atitude, da educação que recebeu, a educação cristã que recebeu em casa, é alvo de brincadeiras maliciosas por parte dos seus colegas, sofre bullying, não tem amigos, é posto, diríamos assim, em situações ridículas com frequência. Como é que um jovem, ao passar por estas situações, ele vai efetivamente, como é que ele se vai comportar diante disto? Imaginemos, por exemplo, um profissional que se dá conta de que, por causa dos seus imperativos morais, a sua progressão de carreira é posta em causa. Ele vê, por vezes, pessoas que começaram como ele, talvez até menos capacitadas, mas porque são mais flexíveis em termos éticos, progridem, a sua carreira progride em flecha. Ou, por exemplo, o que diríamos de um jovem ou de uma jovem cristã ou cristãos, que por levarem tão a sério a vontade de Deus para a sua vida, têm grande dificuldade em encontrar um companheiro ou uma companheira para a vida. Meus queridos, isto são situações dolorosas. Muitas vezes nós falamos, parece que do púlpito, como se os princípios bíblicos fossem muito fáceis de ser praticados, ou como se a sociedade toda aceitasse os valores, mas nós vivemos hoje uma situação de contracorrente. Nós estamos a nadar contra a corrente daquilo que é ética, daquilo que é moralidade na sociedade. Embora se diga à boca cheia que é politicamente correto aceitar todas as opiniões, mas quem está a viver nos bancos da universidade o preconceito social, o preconceito intelectual, o preconceito filosófico, é que sabe como é doloroso ser diferente. E uma última pergunta que nós poderíamos colocar: onde é que nós vamos encontrar a perseverança e a resiliência para assumir ser diferente? Bem, há uma série de histórias fantásticas na Bíblia que, embora não nos deem respostas fáceis, ensinam-nos uma preciosa lição. E a verdade, tenho que salvaguardar isto por uma questão de honestidade intelectual, queridos amigos. Talvez alguém que está aí em casa neste momento a assistir-nos esteja a dizer: pastor, essa é a minha realidade. Eu sou alguém que não conseguiu encontrar um marido ou uma esposa, eu sou alguém que está estagnado na vida profissional, ou eu sou um estudante ou um jovem que não tem amigos, porque, enfim, sou diferente. E a questão é, ao falar para você, querido amigo, tenho que lhe dizer com toda a honestidade, não existem respostas fáceis. Este não é um assunto que se possa dizer: olha, faz isto ou faz aquilo e vai estar resolvido o teu problema. Não. Mas uma coisa é muito importante que nós entendamos. É que na Bíblia nós encontramos esta afirmação muito forte. É que, apesar de todas as evidências, ainda assim vale a pena ser fiel. Ainda assim vale a pena fazer a vontade de Deus. E vamos ver isto justamente no exemplo do jovem Samuel. Por isso, convido-vos a abrirmos a Bíblia em 1 Samuel capítulo 1 e vamos ler particularmente o verso 11. Hoje nós vamos fazer uma pequena retrospectiva sobre aquilo que já vimos nas duas últimas meditações que tive a oportunidade de apresentar à nossa querida igreja sobre a história ou as histórias do livro de 1 Samuel. E então, o 1 Samuel capítulo 1, verso 11, conta ali a respeito da conversa que Ana teve com Deus quando lhe expôs a sua amargura de coração pelo fato dela estar a ser alvo, diríamos assim, de bullying pela sua concorrente no casamento com Elcana. Mas vamos encontrar ali um elemento importante. 1 Samuel capítulo 1, verso 11 diz: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres,
Mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Bem, aqueles que estão familiarizados com a Bíblia, sabem que esta expressão está a dizer de uma forma muito específica, quando Ana promete a Deus que o seu filho, o filho varão que lhe nascesse em cumprimento ao pedido que ela fazia a Deus, não passaria navalha sobre a sua cabeça. Nós sabemos que está a falar aqui a respeito do voto de Nazireu. Para aqueles que talvez não conheçam muito sobre a Bíblia e que nunca ouviram falar sobre o voto de Nazireu, vale a pena explicar o seguinte, e se você, querido amigo, ou aqueles que aqui estamos, quiserem conhecer um pouquinho mais, leiam particularmente Números capítulo 6, do verso 1 ao verso 22. Vão encontrar ali uma série de indicações sobre como é que o voto de Nazireu, para que servia e como é que deveria efetivamente ser a regulamentação em relação a este voto. Mas existiam 3 coisas, de uma forma muito resumida, ao qual o Nazireu estava, diríamos assim, proibido ou estava restringido. A primeira delas era que ele não podia beber, sob hipótese alguma, nem vinho, nem quaisquer tipo ou consumir quaisquer tipo de produtos de origem vinícola. Isto incluía uvas, ou a fruta em estado natural e fresco, ou as passas, ou os caroços da uva, ou até qualquer outro tipo de produto que viesse a ser feito a partir da uva. Portanto, o Nazireu não devia tocar em produtos vinícolas e nem sequer deveria beber bebidas alcoólicas resultantes da fermentação de qualquer outro tipo de fruto ou de qualquer outro tipo de cereal. Isto incluía vinhos, cidras, mostos ou produtos fermentados de outras frutas, ou inclusive a própria cerveja, que já existia no Egito e que já era consumida, portanto, na cultura egípcia. O Nazireu estava proibido de ter qualquer tipo de contato com estes produtos. A segunda restrição que pesava sobre o Nazireu era de que ele não deveria efetivamente cortar o seu cabelo. Ou seja, no caso de um homem, o cabelo deveria crescer sem qualquer tipo de aparo ou de cuidado. No caso das senhoras, porque as senhoras também podiam fazer o voto de Nazireu, elas também não deveriam cortar o cabelo. Mas a terceira restrição era muito interessante, e esta talvez fosse, sobretudo, a mais dolorosa para Samuel. É que o Nazireu não poderia ter qualquer tipo de contato com cadáveres. Isto implicava ao Nazireu não poder sequer estar na casa onde estivesse uma pessoa morta. Porquê? Porque fazia parte justamente do seu voto de purificação, de pureza. A palavra Nazireu quer dizer simplesmente consagrado ou separado para fins religiosos ou cerimoniais. E alguém que era dedicado para ser um Nazireu deveria, primeiramente, ter em conta estes 3 aspectos. Não tocar em bebidas alcoólicas nem a produtos vinícolas, não deveria cortar o cabelo e não poderia ter contato com defuntos, com cadáveres. Agora imaginem, por exemplo, o caso de Samuel, que foi dedicado para toda a sua vida. Havia pessoas, no caso do Antigo Testamento, que faziam votos de Nazireu que tinham um período de começo e um período de término. Ou seja, a pessoa dedicava-se e entregava-se de forma consagrada ao sacerdócio ou ao serviço de Deus ou para fins cerimoniais durante um determinado momento, um determinado tempo da sua vida. Poderia ser 1 ano, 2 anos, uma década. Mas no caso de Samuel, ele foi dedicado como Nazireu para toda a sua vida. E agora imagine uma coisa. Ele certamente amava profundamente o seu pai e a sua mãe, mas quando eles faleceram, ele não pôde sequer participar dos rituais fúnebres para se despedir deles. Imaginem. Isto é um fardo muito pesado para alguém. Não é? Mas, pronto, vamos avançar um pouquinho mais na situação aqui. E reparem agora uma coisa muito interessante. O voto de Nazireu era uma escolha feita pela pessoa, quando ela a fazia de forma individual, mas no caso aqui, Samuel já nasceu debaixo de um voto sobre o qual ele não teve qualquer escolha. Mas ainda assim,
Samuel viveu de forma íntegra sob o compromisso tomado pela sua mãe. Nós não vamos falar aqui a respeito do papel de educadora que Ana exerceu junto do seu filho durante os cerca de 3 anos que teve a oportunidade de estar diretamente com ele. Sobre este assunto, vamos falar daqui a 1 semana e pouco, no sábado, dia 25 de setembro, e se você quiser acompanhar um pouquinho mais o estudo desta história, no sábado 25 de setembro nós vamos falar efetivamente sobre alguns aspectos relacionados com o papel educativo que a Ana teve na vida do seu filhinho. Mas isto é para o sábado, dia 25. Contudo, eu gostaria de convidá-los a irmos agora ao capítulo 2, e vamos ler o verso 11. Estamos agora em 1 Samuel, capítulo 2, verso 11. E diz então ali o seguinte: Então, Elcana foi de Ramá da sua casa, e porém o menino ficou... E então Elcana foi-se a Ramá, à sua casa, e porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Portanto, este versículo explica que Samuel, depois de ter sido desmamado, depois de ter sido, portanto, levado até Shiló, como anualmente a família tinha o hábito de ir para adorar ao Senhor, naquele momento a mãe levou, mas já não o trouxe, porque eles regressaram, portanto, a Shiló e o menino ficou com Eli. Mas há um aspecto interessante, e embora nós não leiamos a Bíblia na língua hebraica, porque a lemos na tradução da nossa própria língua, que é o português, há aqui um detalhe muito interessante. A palavra que é usada para descrever a condição de Samuel é a expressão menino. Algumas Bíblias também traduzem por mancebo. Ora, esta expressão é uma palavrazinha em hebraico que é nahar. E esta palavra é utilizada para descrever todas as crianças que são menores de idade. Normalmente é aplicada para descrever crianças ou adolescentes. Portanto, nós não sabemos exatamente se Samuel aqui era um menininho de colo ou se já era um jovenzinho que poderia andar. Imagina-se, e inclusive Ellen White comenta isto, que Samuel, quando foi levado ao templo, já teria cerca de 3 anos de idade. Portanto, já tinha alguma autonomia, mas ainda assim era uma criança muito pequenininha. Mas é interessante que esta expressão nahar, que foi usada para descrever, portanto, a meninice de Samuel, é a mesma expressão que aparece no verso 17. E vejam o que diz ali 2 Samuel capítulo 2, verso 17. Era, pois, muito grande o pecado dos mancebos, filhos de Eli, perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Ou seja, reparem, os próprios filhos de Eli também são descritos pela expressão nahar, o que nos leva a perceber que provavelmente os filhos de Eli também não eram tão mais velhos assim do que o menino Samuel. Ou seja, e aqui, vejam, dá para tirarmos uma lição muito interessante. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui, fazendo uma reflexão sobre isto. Todos nós sabemos, não só porque vivemos esta experiência, mas porque vemos também na vida das crianças que nos rodeiam, que as crianças têm uma certa fascinação, uma grande admiração pelos seus coleguinhas mais velhos. Normalmente as criancinhas têm uma fascinação e uma admiração pelos meninos que já são juvenis. Ou os juvenis têm uma admiração e um fascínio especial pelos adolescentes. E assim, as gerações menores são de alguma forma influenciadas pela atitude daqueles que são os seus heróis mais próximos. Eu lembro-me, por exemplo, quando era criança, que olhava para os meus primos que tinham 15, 16, 17 anos, eu imaginava, quando eu for como eles, vou ser capaz das mesmas proezas, vou ter a mesma desenvoltura que eles têm, vou ser capaz de ter a mesma autonomia que eles possuem, e ficava a pensar, inclusive, que quando chegasse aos 18 anos, eu iria me comportar tão bem que deixaria de pecar. Bem, isto era apenas uma visão infantil da minha parte. Mas isto para dizer que, de fato, todas as crianças têm o hábito, ou têm normalmente a capacidade de se inspirar nos seus colegas mais velhos. Mas reparem aqui uma coisa muito interessante. Se os filhos de Eli, que eram um mau exemplo, como são descritos no verso 12, que eles eram filhos de Bilial, não é?
A expressão filhos de Belial quer dizer pessoas sem valor, pessoas sem caráter, pessoas sem caráter. Ora, se estes rapazes eram filhos de Belial, e se Samuel era este pequenino garoto que poderia facilmente se tornar fascinado pelo comportamento dos filhos de Eli, é significativo o fato da verticalidade do caráter do pequeno Samuel, da sua integridade, que não se permitia deixar influenciar por Ofni e Finéias. Provavelmente, os filhos do sumo sacerdote corriam pelo templo, brincavam com todas as pessoas, eram populares, eram vistos como os heróis. Para todos os efeitos, eles eram filhos de uma pessoa altamente importante dentro de Israel. E não era difícil que um miúdo como Samuel, mais jovem, mais novinho, pudesse ter, de fato, esta tal admiração por aqueles outros garotos que pareciam tão populares. Mas é significativo, de fato, esta capacidade que Samuel teve de não se deixar vergar nem moldar pela influência de alguém que poderia ser tão influente sobre ele como Ofni e Finéias. Isto é um elemento importante porque nos fala bastante a respeito da grande influência educacional que a mãe teve sobre Samuel. Mas, prezados e queridos amigos, o texto continua e nós vamos agora saltar para o verso 18. E diz ali o seguinte: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, ou seja, sendo ainda uma criança, e a expressão usada aqui é justamente nahar, sendo ainda uma criança, vestindo já o éfode de linho. Ora, para nós isto não nos diz muita coisa, mas se nós fôssemos hebreus e estivéssemos familiarizados com as práticas do santuário, saberíamos que o fato de um levita, porque, como vimos algumas semanas atrás, Samuel era filho de um levita, Elcana era, portanto, alguém que tinha direito a participar nos serviços litúrgicos do santuário, por ser de origem levítica. Samuel, então, ele envergava o traje sacerdotal, que era o éfode de linho, era uma túnica especial de mangas compridas, uma túnica que ia até aos pés, e que era justamente vamos dizer assim, um fardamento que era usado pelos sacerdotes para os serviços cerimoniais. Mas reparem, estamos a falar ainda de alguém que ainda era menor de idade, ou seja, a atitude de Samuel, a sua maturidade e a sua verticalidade espiritual mostraram que ele tinha capacidade e condições de poder servir justamente no santuário. Só que havia um aspecto muito interessante ainda a destacar, é que a atitude de Samuel era um contraste aberto em relação à atitude dos jovens filhos de Eli, Ofni e Finéias. E se nós continuássemos a ler, nós iríamos perceber que são descritos aqui um conjunto de crimes que Ofni e Finéias cometiam justamente no exercício do seu sacerdócio. Era um exercício ímpio. Eles eram sacerdotes que estavam não só, diríamos assim, a desonrar o nome de Deus, como nós poderemos ver, e os irmãos poderão ler depois mais detalhadamente em casa, eles inclusive comprometiam elementos tão essenciais na prática religiosa dos israelitas que poderiam confundir a mente das pessoas em relação ao verdadeiro plano da salvação. Porque, vejam só um exemplo, é descrito entre os versos 13 e o verso 16 do capítulo 2, que os servos do sacerdote iam até às pessoas que estavam reunidas ali em volta do tabernáculo para recolher as oferendas. Eles faziam com que obrigavam as pessoas pela força a entregarem os animais que iam ser sacrificados sem que estes passassem pelo fogo, sem que estes passassem pelo holocausto. Ora, com isso, por ganância, por pura maldade, aqueles sacerdotes, Ofni e Finéias, estavam a comprometer um elemento que era extremamente importante, porque o fato do cordeiro ser sacrificado e ser queimado no fogo, isto estava relacionado com a materialização, a dramatização do plano da salvação. Isto era grave. Isto não era apenas um ritualismo
Não era apenas uma prática que poderia ser alterada a bel prazer de quem a quisesse modificar. Não, isto tinha um significado teológico. E nós temos que reparar uma coisa importantíssima, meus queridos irmãos. Nós estamos, nesta altura, há mais de 10 séculos do nascimento de Jesus. Aquelas pessoas que viviam antes do ano 1000, antes de Cristo, e que precisavam visualizar pela fé o que seria a vinda do Messias e o ministério que ele exerceria em função da salvação dos seus próprios pecados, precisavam seguir de forma muito precisa aqueles rituais, porque eles apontavam para aspectos muito claros e muito precisos na vida do Messias que estaria para vir. Ora, se qualquer detalhe, qualquer minúcia do ritual do santuário fosse alterado, isto tinha implicações na própria compreensão do que seria o próprio Messias ou do que seria a manifestação da missão de Cristo em favor da humanidade. E reparem, às vezes pode parecer que eram apenas pequenos detalhes, mas à distância que aquelas pessoas estavam, a sua própria espiritualidade e religiosidade podia ser comprometida. Deus sempre foi muito rigoroso em relação à transmissão da sua palavra. Agora imaginem quando tudo o que estava relacionado com o ritual do santuário tinha significado espiritual para mostrar àquele povo o que haveria de ser o plano da salvação e como ele se concretizaria na pessoa de Jesus Cristo, que estava ainda há mais de 1000 anos de nascer. Isto era muito grave, era gravíssimo. E estes ímpios rapazes, provavelmente uns adolescentes ecos, eram efetivamente irresponsáveis a ponto de fazerem estas barbaridades com implicações teológicas e doutrinárias seríssimas para o povo de Israel. A ponto, como a própria Bíblia diz, que os homens se desviavam de adorar a Deus em Shiló. As pessoas iam-se embora, as pessoas não voltavam. E cada ano, ano após ano, a frequência, a adoração a Deus nos vários dias de celebração do calendário religioso hebraico estava a ser menos frequentada e cada vez menos as pessoas tinham interesse pela adoração ao Senhor. E queridos irmãos e amigos, esta pode ser uma lição para nós hoje também, em pleno século XXI. Nós também somos uma nação sacerdotal e a forma como nós vivemos o cristianismo pode estar a ser uma pedra de tropeço para outros que, ao nos contemplarem, possam estar a deixar de ler em nós o verdadeiro sentido do cristianismo ou a verdadeira manifestação do caráter de Deus manifestado, que deveria ser manifestado na vida daqueles que se dizem imitadores de Cristo. Isto é muito importante. Nós temos uma solene responsabilidade. Ofni e Finéias comprometeram a visão que aqueles israelitas podiam ter de quem era Deus. Mas nós hoje também podemos estar a deixar de ser a Bíblia que muitos possam ler se o nosso comportamento não for o mais adequado. Porque, como disse alguém certa vez, nós podemos ser a Bíblia que outros possam ler na nossa vida. Porque talvez algumas pessoas nunca tenham nem o interesse nem a oportunidade de ler uma Bíblia. Uma Bíblia no sentido literal. Mas reparem agora numa outra coisa muito interessante que a Bíblia nos diz. O verso 26 do capítulo 2 diz a certa altura o seguinte: E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. É muito interessante nós notarmos isto. Só um milénio, praticamente mais tarde, é que isto haveria de voltar a ser dito a respeito de uma outra pessoa. Lembram-se? Lucas capítulo 2, verso 52. Quando o evangelista grego diz: E crescia o menino em graça diante de Deus e diante dos homens. Estas palavras ditas a respeito de Samuel são muito significativas. Porque, embora ele também fosse uma criança, embora ele também fosse jovem, como eram os jovens filhos de Eli, ele marcava a diferença por ser, efetivamente, uma pessoa de caráter diferenciado. E não tinha vergonha disso. Ele assumiu isto diante de si e diante dos outros. A Bíblia diz que ele crescia e fazia-se agradável tanto diante de Deus,
ou seja, o seu lado pessoal era autêntico, era genuíno, mas também se fazia agradável diante dos homens. E meus queridos irmãos e amigos, para aquelas perguntas que nós fizemos no início, aquelas perguntas duras e sérias, talvez a primeira lição que nós podemos aprender aqui é justamente esta, é que nós precisamos ser corretos e fazer o que é correto. Independentemente do que custe, mas precisamos assumir isto, fazer o que é certo. É a vontade de Deus, tem que ser feita. É aquilo que Deus pede de nós, por isso devemos viver dessa forma. Mas eu não entendo porque que eu como jovem cristão não devo ir ao cinema. Ou não entendo porque que eu como cristão não devo comer carne de porco. Ou porque que eu não devo ter relações sexuais com a minha namorada ou com o meu namorado. Eu não sei, não entendo porque que eu não posso beber bebidas alcoólicas. Eu posso não entender. Eu posso não ter razões científicas. Eu posso não ter argumentação filosófica. Eu posso não ter o blá, blá, blá que o mundo tem para justificar estes ou aqueles comportamentos. Mas se Deus pediu, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não tenha, diríamos assim, todos os argumentos ou todo o blá, 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 como dissemos há instantes, ainda assim eu devo fazer o que é certo. Durante séculos, os israelitas não comiam a gordura da carne dos animais, porque o Senhor um dia disse: a gordura é minha. Levaram imensos séculos até que, efetivamente, alguém pudesse entender que o excesso de gordura, sobretudo a gordura de origem animal, é um problema sério, entre várias coisas, para a nossa saúde vascular. O tal do colesterol que hoje todos falamos e todos conhecemos, durante séculos, isto foi completamente desconhecido. Mas aqueles que foram fiéis a este tipo de prática, mesmo que não entendessem, mas obedecessem com confiança ao Senhor, evitaram sérios problemas de saúde. E gerações de homens e mulheres fiéis a Deus permitiram que hoje, entre muitas coisas, o povo judeu tivesse uma saúde diferenciada e que isto foi, diríamos assim, um acumular de capital genético e de património hereditário que foi se acumulando geração após geração. E porque estas pessoas foram fiéis a Deus, independentemente de conhecerem ou de compreenderem as razões pelas quais Deus pediu o que pediu, acabaram por colher as bênçãos e os benefícios disto. Por isso, meus queridos amigos, a primeira lição que aprendemos com Samuel é justamente isto: fazer o que é certo porque é certo. Fazer o que é certo porque Deus pediu. Segundo aspecto muito interessante a respeito da vida de Samuel é que ele procurou assumir pessoalmente a sua diferença. Provavelmente Ofni e Finéias zombavam dele pelo fato de ser certinho, pelo fato de procurar fazer as coisas de forma adequada. Mas ele assumiu pessoalmente, consigo mesmo, que ele era diferente. Ele assumiu isso. E passou a viver de acordo com estes princípios. Sabem, há uma coisa muito importante que por vezes nós como cristãos não fazemos. Nós acreditamos num conjunto de valores da Bíblia e tudo mais, mas não o assumimos pessoalmente. Reparem, vamos lançar mão de um outro exemplo que está relacionado com a história mais ou menos recente em termos temporais, em termos cronológicos, com aqueles tempos. Foi o caso de José. Quando é que José decidiu ser fiel a Deus? Foi quando ele tinha a esposa de Potifar a seduzi-lo? Não. A decisão de ser fiel a Deus aconteceu quando José ainda contemplava as colinas de Dotã, estava a caminho do Egito. Nesse momento ele decidiu ser fiel a Deus. E a sua decisão de ser fiel a Deus acabou por acompanhá-lo em todos os momentos. Portanto, quando ele precisou, de alguma forma, repudiar a esposa de Potifar, isto não lhe foi um problema, porque ele já tinha assumido pessoalmente que ele haveria de ser diferente. A mesma coisa aconteceu muitos séculos mais tarde, com um jovem chamado Daniel e os seus 3 companheiros, que assentaram no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Isto, meus queridos amigos, é extremamente importante para cada um de nós como cristãos, o assumirmos pessoalmente a diferença. Mas existe um outro aspecto ainda também, é o assumir a diferença em termos públicos. Eu tenho que estar disponível para dizer publicamente que eu sou um criacionista.
Eu tenho que estar disponível para dizer publicamente que eu não bebo bebidas alcoólicas em momento e em circunstância alguma. Eu tenho que estar disponível para mostrar aos outros que os princípios dos 10 mandamentos são inquestionáveis e inegociáveis e que o sábado não é para se brincar, não é um dia que pode, talvez, ou não pode se convier. Portanto, estes elementos na vida de Samuel foram determinantes para que ele se tornasse o vulto que se tornou ao longo da sua vida. E meus queridos amigos e prezados irmãos, aqueles que nos estão a assistir aí em casa, ou aqueles que estão aqui, o segredo não está no fato de nós termos as circunstâncias da nossa vida facilitadas, que as pessoas aceitem de forma popular os valores do cristianismo que nós aceitamos, ou esperarmos que a sociedade comece a louvar os princípios morais e éticos que determinam ou que regulamentam a nossa vida como imperativos morais. Não. Nós temos que assumir, estar disponíveis para fazer o que é certo, assumir pessoalmente e assumir publicamente as nossas posturas e os nossos valores. E assim fazendo, queridos amigos e prezados irmãos, nós estaremos efetivamente a ter a capacidade de pensar de forma pessoal, de forma independente. Porque era justamente isto que Samuel fazia. Ele via o comportamento de Ofni e Finéias, mas ele era capaz, na sua infância, na sua condição imatura, quanto fosse, de separar o que era certo do que era errado. E, meus queridos irmãos e amigos, esta é a realidade que cada um de nós que vive na presente condição de vida, podemos também viver, podemos experimentar. E para concluir, eu gostaria de dar uma olhada rápida no episódio que vem do verso 27 em diante. É descrito que um determinado profeta vem até Shiló. E quando ele ali chega, a Bíblia diz-nos que este homem adverte Eli do mau comportamento dos seus filhos. E faz com palavras muito duras. No verso 34, de uma forma muito especial, é dito, depois de enumerar alguns dos pecados e das consequências dos pecados, as consequências espirituais dos pecados de Ofni e Finéias para o povo de Israel, para a espiritualidade do povo de Israel, este profeta vai pronunciar uma sentença contra os ímpios filhos de Eli. E diz: isto te será por sinal, a saber que o que sobrevirá aos teus filhos, a Ofni e Finéias, é que ambos morrerão no mesmo dia. E agora os irmãos ficam a pensar, mas isto quer dizer que é o quê? Um decreto de morte? Deus estava a determinar que Ofni e Finéias haveriam de morrer, os dois, inclusive os dois no mesmo dia? Bem, aqui um aspecto muito interessante. Todos nós conhecemos o livro de Jonas. E sabemos que Jonas, quando foi convidado a ir até a cidade de Nínive, ele levava uma mensagem muito direta. Em 40 dias, a cidade será subvertida. Aqueles que estudam a lição da escola sabatina sabem que tivemos a oportunidade de estudar este assunto a semana passada, não é? Em 40 dias a cidade seria subvertida. Só que a cidade não foi destruída. Aliás, nós estamos a estudar isto esta semana. Estamos a estudar esta semana. Peço desculpa, é que já estudei a lição toda e já me parece que já foi há vários dias atrás. E este detalhe é significativo. A cidade não foi destruída a partir do momento que o rei e todo o seu povo se arrependeu. Deus também estaria igualmente disponível para inverter o sentido da profecia ou do prognóstico que apresentou em relação à vida de Ofni e Finéias se eles tivessem mudado de atitude. Mas há aqui um outro aspecto que é soberbamente importante de ser sublinhado. É que a Bíblia mostra-nos que Deus, ao dar este testemunho diante do universo, em relação à sorte, anunciando qual seria a sorte de Ofni e Finéias, ainda assim, eles sabendo qual era o final da sua existência, eles ainda assim continuaram no mesmo comportamento. Mostrando que a abrangência do livre-arbítrio que Deus dá ao ser humano pode ser tal
que as pessoas, inclusive sabendo qual seja o seu fim, ainda assim continuam escolhendo o caminho da autoaniquilação. E, meus queridos amigos, a realidade é que, sem dúvida, e nós, enfim, não vamos estar aqui a antecipar o final da história, mas a realidade é que estas palavras se cumpriram. Contudo, e há sempre, ainda bem, há sempre um mas nas histórias bíblicas, quando parece que a situação está muito má em termos espirituais, existe um mas. E o verso 35 é este tal mas, esta tal situação que mostra a alteração de circunstâncias. O verso 35 diz: mas eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma. Ou seja, o que Deus estava a dizer é, mesmo no meio de circunstâncias tão agrestes, mesmo numa situação de tão profunda decadência espiritual e moral, em que o próprio sacerdócio estava comprometido, ainda assim Deus tinha um plano que era irreversível e que a vontade de Deus haveria de prevalecer no final de todas as situações. E, queridos e prezados amigos, para aqueles que hoje talvez possamos estar neste momento a sentir que talvez não valha a pena mais continuar a ser fiel a Deus, porque as circunstâncias parece que estão todas em sentido contrário. Vale a pena continuar a ser fiel, porque a Bíblia nos diz que o Senhor prevalecerá no final de tudo. O Senhor vencerá. A vontade de Deus se cumprirá. E aqueles que forem fiéis ao Senhor acabarão por ser naturalmente exaltados e abençoados e recompensados. Eis que suscitarei para mim um sacerdote fiel. Aquela geração de sacerdotes ímpios ou permissivos não duraria para sempre. E o Senhor haveria de inverter aquela história. O Senhor haveria de fazer com que as coisas fossem diferentes. Por isso, querido amigo, prezada amiga, você sendo mais maduro ou mais jovem, eu queria lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, compensa ser fiel. E se você, como talvez eu muitas vezes, já senti vontade de desistir, vontade de abandonar esta coisa de ser fiel a Deus, de ser crente, de ser filho do Senhor, acredite, continua a valer a pena. Não porque sou eu que lhe estou a dizer, mas porque Deus nos dá essa garantia. O Senhor nos diz que, no final de todas as coisas, os vencedores serão aqueles que estiverem do seu lado. Os herdeiros da mansão celestial, do reino eterno, serão aqueles que perseveraram até o fim. E se você neste momento se encontra num momento de tristeza, de fragilidade, agarre-se ao Senhor, ore ao Senhor, peça que Ele possa ser a rocha da sua salvação. E Ele não deixará de estar ao nosso lado e de nos fortalecer, de nos amparar e de nos erguer no meio das dificuldades. Porque o Senhor o disse, o Senhor é a nossa salvação. Esta é a minha oração, esta é a mensagem que senti o desejo da parte do Senhor de vos trazer. Que Deus nos possa fortalecer, com a certeza de que Ele é fiel